Estimados irmãos, hoje nós estamos a viver em tempos de muita desatenção. Nós estamos muito desatentos sobre os assuntos do Akhira. Ninguém se preocupa muito com o Akhira, senão como a gente se preocupa com uma coisa que não tem interesse. Quer dizer, se a gente colocar as coisas e dar prioridade, o Akhira é a nossa última prioridade. O Akhira é a nossa última prioridade. E justifica por que a gente está desatento. Quando ouvimos que, por exemplo, há um jogo, antes de 1 hora, vá para aquele lugar, encontra toda a gente está lá. Mas quando é o tempo de, por exemplo, o dia de Jumu'ah, chegou no dia de Jumu'ah, faz-se adhan, o primeiro adhan, as pessoas ainda não estão na mesquita. As mesmas pessoas que quando se anuncia um jogo, 1 hora antes para apanhar uma bancada, ali aquele lugar de sombra, aquele lugar privilegiado, estão lá. No dia de Jumu'ah, chegou o tempo, fez o primeiro adhan, ele ainda diz que ainda tem o tempo. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ. Uma desatenção total. As pessoas estão desatentas. Chegou o tempo, fez o segundo adhan. É a hora que ele sai para ir à mesquita. Isto no dia de Jumu'ah, com as recompensas que nós sabemos que existem, com as vantagens que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam descreveu para nós. Mesmo assim, quando chega neste dia, a gente está super lotado, super ocupado. Não temos prioridade para o Jumu'ah. Não temos tempo para ir atender aquele chamamento. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. Estimados irmãos, temos que ter a consciência de que, para o caso particular do dia de Jumu'ah, chegar cedo não só é uma obrigação, como também tem as vantagens que tem. E se calhar talvez podíamos inverter isso. Não só tem as vantagens, como também é obrigatório. Quando a gente ouve dizer que Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati, fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Quando chegar um dia de Jumu'ah, ouviram o chamamento de dia de Jumu'ah, fas'au ila dhikrillah, vão depressa para se recordarem de Allah subhanahu wa ta'ala. Para o salat, para ouviram o khutbah, que é uma recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Fas'au ila dhikrillah wa dharul bay', e deixem de fazer os negócios. Aqui negócio entra qualquer tipo de transação, quer seja do tipo negócio como tal, ou outro tipo de negócios ou assuntos, conversas, trabalho, conversar com a família e ficar a passar um tempo a fazer algumas outras coisas. Tudo isto entra no mesmo hukmu de bay'. Bima'na, está na hora de salat e você ainda está a fechar algumas contas. Não está a vender nem está a comprar. Só está a fechar algumas contas enquanto já se fez o segundo adhan. Aí você, naquela ação que está a fazer, está a apanhar pecado. Porque aquela ação, naquele momento é haram você fazer. Devia deixar e correr para o Jumu'ah. Então, naquela ação ali você tem pecado. Então, não é só a questão de ter benefícios como aqueles que nós dissemos: Man raha fi sa'ati al-ula faka'annaha qarraba badana. Ir ao primeiro momento como se tivesse tirado um camelo, e o segundo como boi, não sei o que. Aquelas vantagens que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam descreveu nos hadiths. Não estamos a falar só disso, estamos a dizer que também é obrigatório.
Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele diz اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, essa desatenção que nós temos de ouvir que existe algo do dini que está a se fazer, os nossos corações ainda serem indiferentes, como se a gente não tivesse ouvido nada, como se a gente não estivesse com aquela preocupação. É algo do dini, então também me diz respeito. Então, nos preocupamos com coisas que não nos dizem respeito, e aquilo que nos diz respeito deixamos de fora. Desatenção. Estamos desatentos, estimados irmãos. E Allah subhanahu wa ta'ala, no dia de Qiyamah, vai nos questionar sobre este tempo, sobre esta atitude. Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos tempo. Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos boa saúde. Tal como disse num dos ahadiths, que ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Allah nos deu essas dádivas. Temos tempo, temos saúde. Em vez de investir essas duas coisas para o din, decidimos emprestar essas duas coisas à desatenção, e a preocupação emprestamos para coisas do dunya. Quando nós não temos tempo para resolver coisas do dunya, aí ficamos muito preocupados. Mas quando não temos tempo para fazer 2 rak'ah, por exemplo, à noite, aí não tem problema. Quando nós não temos tempo para estudar o Corão ou ler o Corão, não tem problema. Mas quando perdemos tempo, ou quando nós não temos tempo para mexer o telefone, para ver as redes sociais, aí nos arrependemos. Às vezes dissemos que, eu não tenho tempo de ler o Corão. O que que você faz? Ou não tenho tempo de ir à madraça. O que que você faz? A de ouvir, eu de manhã vou ao serviço, depois de voltar ao serviço tenho que descansar, depois de descansar. Esse plano que ele está a rolar, descansar, não sei, tenho que mexer o telefone, tenho que ver as redes sociais, tudo isto faz parte do pacote de estar desatento. Tudo isto faz parte do pacote de estar desatento. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos para adorar a Ele. E deu-nos as dádivas que nos deu, a saúde, a energia, a força, a visão, a audição, tudo isto que é para servir este propósito. O propósito de a gente adorar a Ele. E sempre que você sentir que Allah lhe deu essas coisas, tem que ter mais energia de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Veja para os outros. Alguns não têm essas dádivas que você tem, mas mesmo assim tem a dádiva de vida, tem outras dádivas que lhes dá o prazer de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Estimados irmãos, vou terminar com esta passagem. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam era Nabi. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam foi perdoado os seus pecados anteriores e posteriores. Mesmo assim, a Aisha radiallahu anha warda, pessoa que não está desatenta. Nabi sallallahu alaihi wa sallam, e os sahabas também, e aqueles que o seguiram. A Aisha radiallahu anha warda diz, Kana Nabi sallallahu alaihi wa sallam, e quando a gente ouvir Kana, significa era uma ação repetitiva. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam fazia sempre. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدماه. Ele rezava até inchar os seus pés. Muitas vezes o Nabi sallallahu alaihi wasallam a fazer isto. A Aisha vai perguntar ao Nabi sallallahu alaihi wasallam, por que você faz isso? E Allah subhanahu wa ta'ala já te perdoou os seus pecados, todos eles. Awala akunu abidan shakura. Eu não posso ser um servo que agradece. Shakura, e não disse Shakir. Shakura é diferente de Shakir. Shakir é uma pessoa que agradece muito.
É como akul e akil. Akil é uma pessoa que come. Akul é um comilão. Shakur é agradecer muito a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se sentir que Allah subhanahu wa ta'ala lhe deu alguma dádiva, não é momento de relaxar, não. É momento de você adorar mais e mais Allah subhanahu wa ta'ala. E se sentir que as dádivas que lhe deu não são suficientes, pelo menos faz isso como sua obrigação. Porque as pessoas são duas. Alguns adoram Allah subhanahu wa ta'ala com aquele todo prazer. Outros adoram porque, para fazer o quê? É uma obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala, eu só estou a cumprir. Então, se não conseguir fazer com prazer, no mínimo faça porque é uma obrigação que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para todos nós. Estimados irmãos, eu queria chamar com este assunto para a gente acordar. A gente acordar, já estamos no novo ano, nós temos nossos filhos, vamos seguir os nossos filhos, ensinar os nossos filhos quem é Allah subhanahu wa ta'ala. Ensinar os nossos filhos a conhecer esta religião. Colocar os nossos filhos nas madraças, colocar os nossos filhos nos lugares onde podem aprender o dini de Allah subhanahu wa ta'ala, colocar os nossos filhos a rezarem, e só isso que é muito importante. Não só a gente se preocupar com as coisas mundanas, levar os nossos filhos só para a escola, levar os nossos filhos só para fazer doutoramento, para fazer mestrado, para fazer licenciatura. Vamos levar os nossos filhos também para aprender Allah subhanahu wa ta'ala. Porque este é também um dos assuntos que nós, os pais encarregados de educação, estamos muito desatentos nesta particularidade. Você encontra muitos muçulmanos, seus filhos todos, alhamdulillah, estão a estudar. Poucos deles estão nas madraças. E se estão nas madraças, só nas madraças vão quando lhes apetece. Não há seguimento, não há rigor, como a gente faz quando estão nas escolas. Eu só queria dar este conselho, estimados irmãos. E parece que o tempo já nos fugiu. Não nos resta senão pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça compreender aquilo que ouvimos e nos faça também implementar da melhor forma. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار